fazer a terceira parte, né? Shabbat Shalom mais uma vez para os irmãos. Vou precisar do auxílio, continuar precisando do auxílio do Serafim, que vai ser o nosso leitor aí, foi eleito o leitor oficial. Se a gente puder dar algumas considerações antes, eu agradeço muito. Então, meu nome é Fábio Pires, somos do Centro de Estudos Derech Zahav, já desde 2018, e dentro da questão virtual desde 2022, né? Nós temos lá, eu creio que pouco mais de 45 pessoas que estão conosco, e hoje também tivemos ingresso de mais pessoas para o Hashem, por isso. Sempre um trabalho que a gente tenta alertar, né, os irmãos, dentro de um trabalho que a gente pode realizar dentro de um, que eu costumo dizer que é um judaísmo mais baseado na questão dos profetas, que o tempo é para isso, né? Com comentários dentro do meu meio, do meio judaico messiânico que eu pertenço, não passamos a mão na cabeça, fazemos críticas pontuais que devem ser feitas, talvez eu seja uma das poucas pessoas que façam críticas para o meio que ele próprio está inserido, porque nós vemos os erros, né? Em primeiro lugar, criticamos a nós mesmos, e as críticas que nós fazemos, as análises, vou colocar assim melhor, análises que a gente faz, análises críticas, é para nós mesmos em primeiro lugar, né? Para as pessoas ficarem mais tranquilas, não achando que a gente fica apontando o dedo para os outros, nunca foi a nossa intenção, mas achando ou tendo a plena certeza de que muito ainda precisa ser feito, muito precisa ser melhorado. Se nós, como falamos sempre nos nossos trabalhos, nós temos o nosso podcast para você quiser conhecer, de segundas a quintas-feiras, no canal Moré Fábio Pires. Nós estamos às 9 horas da manhã como horário oficial, e o horário alternativo às 10, 10h15. Você pode conferir todos os nossos trabalhos, lá são mais de 440, mais, um pouco mais de 450 vídeos só no podcast, mais de 680 vídeos desde fevereiro de 2012, que nós estamos fazendo trabalhos num canal pequeno, não temos nem ainda 6.000 pessoas, mas não estamos preocupados com isso, estamos preocupados com que a palavra do Eterno venha a ser colocada, venha a ser disseminada, ainda que desagrade algumas pessoas, e ainda que desagrade algumas pessoas dentro do próprio judaísmo messiânico, que parece que vive no mundo de Alice no País das Maravilhas, lá né, do Lewis Carroll. É uma coisa absurda, às vezes, certas coisas que a gente vê e ouve. Muitos ainda têm uma certa falta de compromisso, de não querer, de repente, tocar em certas feridas, coisas que nós estamos vendo por embaixo dos nossos narizes, mas parece para algumas pessoas certas questões não estão ocorrendo, não estão acontecendo, ou porque elas não sabem, não estudaram sobre isso, porque acham que, por exemplo, o livro de Apocalipse é um livro de teorias da conspiração. Já estou chegando nessa conclusão, que para muitos do nosso meio, o livro de Risgalos ou Guiliana, o livro de Apocalipse, é um livro de teorias da conspiração, né? Porque quando a gente se aprofunda mais nos temas de Apocalipse, as pessoas falam assim, não, isso é um absurdo porque infelizmente as pessoas não querem crer e levam também outras pessoas ao erro e conduzem, como a própria Bíblia fala, pessoas para o abismo. Essa é uma das realidades do nosso meio. Ele fala que não existe, ele está fechando os olhos e prefere, na verdade, viver no mundo de ilusão do que no mundo de realidade. E o Eterno quer que nós vivamos numa condição de realidade. Ora, nós caímos lá no Éden, nossos pais cometeram o erro lá, o sistema foi aberto, o sistema da besta foi aberto. Agora, se a gente acha que, como eu vi agora, inclusive, recentemente, de que fomos chamados de fatalistas, agora a palavra nova é extremistas. Então a gente vai chegar e falar para Yermeyahu que ele foi extremista, né, um grande pregador da palavra, um grande profeta. Não estamos nos comparando com esses homens maravilhosos do Tanar, por exemplo, e que Abacuc, Naum, Amós, existe uma fala de Amós lá sobre a questão das mulheres, irmãos, que é uma fala complicadíssima, né, que falar que as pessoas ficariam escandalizadas, que já era o que estava acontecendo lá na época de Amós. Também Yermeyahu colocou os homens de Israel também como idólatras, por exemplo, da sua época. Quer dizer, e se a gente considerar que tudo aquilo que ia acontecer no passado está acontecendo neste momento, e o nosso assunto também fala sobre Lashon Hara hoje, retrata um assunto e um tema que é muito antigo, né, já de Israel, já tinha a língua maledicente, e muitos foram também punidos por causa disso. O Rodrigo comentou agora da Paraxá
Behar Behukotai, mais específico na Parashá Behukotai, sobre todas as mazelas de Israel, todas as punições que Israel sofreria. Ora, isso não é aplicado para nós nos dias de hoje? Por que nós vamos fechar os olhos para isso? Por que as lideranças do judaísmo messiânico vão fechar os olhos para certas questões? Porque não querem tocar nas feridas e porque não querem, entre aspas, querem ficar bem na fita com todos. É mesmo? Então, se você quiser ficar bem na fita, como dizem, você vai ficar em maus bocados com o Eterno, inclusive no grande dia do julgamento. Parece que algumas pessoas se esquecem de colocar isso. Um ponto, eu quero falar um pouquinho de um livro muito interessante, o, o católico Chesterton, né, que é muito conhecido, né, para suas, lá na Inglaterra, lá, para suas obras, né, os seus comentários. Ele falou que no final dos tempos nós teríamos que provar que a grama é verde. Mas parece que está acontecendo isso realmente. Tá? Está ocorrendo mesmo, já chegamos nesse ponto. Né? A cada trabalho aqui que a gente vai fazer, a partir de hoje, a gente vai mostrar um livro interessante, e principalmente agora os livros sobre a revelação de Yeshua. Inclusive um livro muito bom, que é do Gerhard von Groningen, da editora da Cultura Cristã, de uma editora cristã, e daí um livro grossíssimo, feito por grandes analistas do cristianismo, apoiados nas questões hebraicas, né, e judaicas da revelação do próprio Messias. Qual Messias nós estamos falando? Do próprio Yeshua. Né? Licença, Moré, se me permite, a Bíblia judaica que nós usamos é da editora Vida. Exato, exatamente, uma editora cristã. Né? Ninguém, nenhuma editora judaica, porque nós não temos no Brasil, nós hoje, irmãos Serafim, para os irmãos que estão aqui, nós não temos escritores do judaísmo messiânico. Nós temos algumas exceções, o Sadoc é uma exceção, o Rosh Eza Benor, o Flávio Teles é outra exceção, agora o Manik Yonah, que fez essa entrevista muito interessante com o Ralph, parabéns aos dois pela entrevista, com mais uma obra também sobre a questão de liderança, mas nós não temos, não é praxe. Tá? Por quê? Porque falta, irmãos, pessoas, falta a questão intelectual mesmo, das pessoas botarem a mão na massa, e deviam fazer isso. Né? Para a gente poder ter livros, por ter referências, obras, aí ficam, infelizmente, certas questões de apostasia, e aí uma pessoa se apostata e pode influenciar várias outras para caminharem para o mesmo abismo que ela escolheu caminhar, como recentemente nós tivemos agora. Então, este livro muitíssimo interessante, a análise mais completa e conservadora disponível sobre o messianismo no Antigo Testamento. Você acha que não existe a questão messiânica em cada livro do Tanar? Claro que sim. Mas os judeus que criticam Yeshua, nossos irmãos normativos, né, eles não vão falar dessas questões, porque falar isso, irmãos, e todo o discurso deles é um discurso muito cercado, muito já direcionado e muito, vamos dizer assim, muito treinado, o discurso, muito ensaiado o discurso deles. Eles não vão falar da obra do Geza Vermes, por exemplo, porque se eles falarem da obra do judeu suíço Geza Vermes, eles vão atentar contra o próprio discurso deles. Então, aqueles que dizem, por exemplo, rabinos, que dizem que Yeshua nunca existiu, e todas essas falácias gigantescas, né, eles se enchem o peito, eles não tocam nessas obras do próprio meio judaico deles, tá? Essa é uma obra também que teve um grande apoio das questões judaicas de pesquisadores, tá? Mas ela tem um autor que é o Gerhard von Groningen, que ele é, né, um dos professores aí fundadores aqui de São Paulo. Eu creio que ele é estrangeiro, mas radicado aqui no Brasil, né? Já faleceu em 2014, fundador de igreja, serviu na Austrália, esteve no Reformed Theological College na Austrália, esteve em Dordt College também no Iowa, nos Estados Unidos, bom, enfim, e pessoas muito competentes e que também contam com o apoio da questão de pesquisadores judeus, né, e judeus messiânicos. Para você que não sabe, há muitos judeus que fazem livros sobre Yeshua, e não necessariamente tem a questão da messianidade, mas provam, no mínimo, pelo menos, de que Yeshua existiu. Perfeito? Essa é a nossa entrada, muito obrigado. Vamos lá, o tema que nós vamos falar agora, o subtema que a gente vai falar agora dentro do tema de Lashon Hara, hoje é a terceira parte que nós vamos falar, é... Sim, senhor. Para minha direita, ok. Melhor? Melhorou? Foi? Tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Tá bom? Tá bom? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de piadas imorais. Isso é um problema sério. Problema sério porque nós temos, inclusive,
piadistas aqui no Brasil, pessoas que falam palavrões que são judeus, tá? Isso é terrível. Isso é terrível. É, a questão do Lashon Hara, ela está acoplada, não sei se o Ralph fez aqui a exposição, se não fez não tem problema, porque eu tenho como, se pelo menos puder, se puder colocar pelo menos a figura principal para a gente, nós agradecemos, tá? Muito obrigado. A questão de piadas imorais, a questão de piadas de duplo sentido, que envolve a questão sexual, vamos colocar assim, entra também na questão do Lashon Hara. Uma coisa que a gente fica pensando, irmãos, é interessante, né? De que tanto se faz shiurim, tanto se faz estudos, e que no final das contas muitas pessoas não têm honrado isso. E é o mesmo erro que nós temos visto no cristianismo. As pessoas entram nas igrejas, se comportam de uma forma, e aqui eu nunca generalizo no meu discurso, tá? A gente tem sempre que avisar, porque senão às vezes uma pessoa mal intencionada aí e fala, ele disse que é todo mundo, né? Não, jamais, jamais. Mas a gente vê que é uma boa parte isso, por causa do compromisso das pessoas que está se afrouxando, a gente percebe que a pessoa ela tem um comportamento no recinto e quando sai, ela tem um outro tipo de comportamento e é facilmente influenciada pelo meio, pelas pessoas das quais ela vive. É muito importante falar que na Teshuvá, queira nós aceitarmos ou não, isso pode parecer um pouco complicado, um pouco difícil, isso pode parecer para alguns um pouco extremista. Se fosse assim, Yeshua nem teria consideração, né? Porque Yeshua foi um homem tão firme nas suas palavras. Bom, são discursos, mais uma vez, de falácias, tá? Para deixar você numa falsa zona de conforto e tirar você, inclusive, de uma estrutura de disciplina, de organização que você deve ter com a sua emuná, com a sua fé. E que se você se mete, se você se adentra, se você se mistura em ambientes seculares e você não tem uma força espiritual para resistir a isso, o ambiente de trabalho é um deles, o ambiente familiar é outro, você vai ser facilmente fisgado. A gente falou, inclusive, sobre isso. E o Lashon Hara, ele entra nessa questão. Vamos lá, sendo prático, tá? Se você estiver num ambiente onde as pessoas estão fazendo piadas de mau gosto, ouvindo palavrões, você também é culpado por esse ambiente. Isso soa para você radical? Então saiba que isso é uma questão da Torá. E saiba que isto é uma questão de chuva. As pessoas não se gabam em falar a palavra do Eterno, ou a palavra de Deus é sim, sim, não, não. É. Então, ou você está nesse meio, ou você não está. É sim ou não, não tem meio termo. Parece que para algumas pessoas existe uma questão de conveniência, de se ter um meio termo naquilo que convém para elas. Mas é claro que o cumprimento da Torá é um cumprimento que deve ser feito com equilíbrio. Mas é óbvio que você não vai fechar a porta na cara das pessoas, ou ser rude ou ríspido, porque ela não tem a mesma emuná que você, o mesmo comportamento. Mas você vai se blindar contra problemas espirituais. Se você conhece, se você tem um parente, se você tem uma pessoa no seu trabalho, que a pessoa vive falando palavrões, vive fazendo piadas duplo sentido, mexendo com as mulheres, ou a mulher, de repente, fazendo piadas, isso acontece também com as mulheres, né, mas mais com os homens, eu quero colocar. Irmãos, você tem que se sair, você tem que se retirar dessa questão. Então a tua santidade, ou a busca pela tua kedushá tem que ser a mesma dentro e fora do teu recinto. É aí que falha o judaísmo messiânico. Não estou pegando hoje o judaísmo messiânico para tecer crítica, mas é o que nós vemos, irmãos. Porque essas questões não são. Isso é ética, isso não é ensinado nas sinagogas. Não é ensinado. Ou não é ensinado da maneira como deveria ser tratado. Porque as pessoas não querem mexer nesses vespeiros, irmãos. Porque se você mexe nesse tipo de vespeiro, você vai ter uma liderança que vai depois chamar a tua atenção. E por quê? Porque existem vários interesses. Um deles é a questão financeira. Outra questão da reputação daquela congregação. E isso, irmãos, é aquilo que nós chamamos de conversas de fachada. Muitos sobrevivem por fachada. Não estão comprometidos com o próprio Eterno. E eu digo uma coisa. Isso parece também muito complicado, muito duro para você? Saiba que a Teshuvá preconiza também que você ande sozinho. Sabia disso? Ou você vai querer arrastar uma multidão para a Teshuvá junto com você? Se você conseguir arrastar, melhor ainda, para o Hashem. Mas não é essa a tendência, irmão e minha irmã.
Porque naquilo que nós cremos e na essência daquilo que nós cremos, nós estamos fadados, inclusive, a estarmos sozinhos. Às vezes o casal anda sozinho, a família despreza o casal. Às vezes no trabalho, às vezes a pessoa é até demitida falando, essa pessoa não se encaixa aqui, ele não se encaixa junto conosco. Ora, é o preço que nós pagamos. E não se fala de preço também no judaísmo messiânico. A gente vai fazer um trabalho sobre essa questão de pagar o preço. Muitos também. Já se esqueceram de várias coisas. De vários pontos. Aliás, se esqueceram até de Yeshua. Nós fizemos críticas aos apóstatas recentes, só que nós esquecemos de incluir Yeshua também. Às vezes você fala Yeshua 1 minuto, 2 minutos, quando Yeshua está, como mostramos aqui agora, em todos os livros, Yeshua está personificado. Então vamos falar da personificação de Yeshua, por exemplo, no livro de Vaikra. E ele está. E tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele pregou. Ou vocês acham que Yeshua participava de meios de piadas imorais, irmãos? E o cristianismo tem muita culpa nisso, porque faz e construiu uma imagem de um Jesus adaptado ao mundo de hoje, um Jesus de motoca, né? Um Jesus freak, hippie, como muito se falava no final dos anos 60, houve um movimento cristão hippie nos anos 60, nos anos 70, quando o hippismo é um movimento satânico. Então quiseram e querem até hoje adaptar Yeshua, o judeu, não o Jesus romano de Roma, de roupas brancas e de manto vermelho, coisa que ele nunca usou, que representa Edom. Yeshua não está dentro da questão de Edom. Ele nunca participaria de um meio de piadas imorais. Irmãos, ou nós enxergamos como deve ser, se fazemos chuvá, entendemos e estudamos, acima de tudo, a mentalidade hebraica, e enxergamos Yeshua com a mentalidade hebraica, ou nós ficamos lá na igreja, vamos permanecer lá. Lá não temos compromisso. Como a questão da techuvá, não. Lá não precisamos cumprir Shabat. Lá podemos comer qualquer tipo de alimento, e se ensina que Yeshua também aboliu essa questão. Falácia. Falácia, irmãos. Então, a questão do Lashon Hara, ele vem e atinge uma questão muito, muito grande da nossa santidade. Bendito seja o Eterno que nos deu a Brit Hadashah, que contém o legado e as palavras de Yeshua, principalmente. Meu irmão, Efésios 5, verso 4. O Serafim vai ler para nós, por gentileza. Eu vou ler a partir do 3, para dar um contexto melhor. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Você brincar, vamos lá, para a gente deixar a coisa certa, né? Para também não fazer outra interpretação. Você brincar é uma coisa. Eu brinco com os irmãos, nos centros de estudos. A gente brinca aqui quando a gente, né, às vezes fala uma coisa ou outra. Fazer chocarrice, o que ele comentou, usando de palavrões, piadas de duplo sentido, é outra completamente diferente, irmãos. Tirar sarro de uma pessoa, né, quero dizer, desdenhar de alguém. Então, isso não é aceito pelo Eterno, irmãos. E isso está aqui expresso, ó, no livro da Brit Hadashah. E a Brit Hadashah resgata isso da onde? Da própria Torá. Porque o Eterno coloca isso também na própria Torá, irmãos. Nós falamos na semana passada de fazer bullying, né? O tema que foi o bullying, né? De você tirar onda com uma pessoa, deixar ela numa situação ruim, ofendendo ela publicamente, fazendo ela se sentir mal. E a questão da imoralidade das piadas também está dentro disso. Isto provém da Torá. Se você não sabia, você sabe disso agora. Para a pedância. Bem, vou pedir para o Serafim preparar a leitura de Provérbios 9, 13, e depois aí ele marca a Bíblia dele lá em 1 Timóteo 6, 3 a 5. Enquanto ele prepara, ele nos avisa, o que é ser uma pessoa pedante, irmãos? É trabalhar essencialmente com um senso de superioridade que você tem, uma estima extremamente alta de você mesmo. O pedante, ele acha que tudo aquilo que ele fala, apenas e exclusivamente aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, a maneira como ele age, tem valor. Do que aquilo que o outro faz, não, o outro não.
Ou ele vai pegar vários defeitos e vai, né, às vezes, coisas de temas que nem existem, de inferiorizar o próximo. O pedante, ele inferioriza o próximo. Ele não trabalha no sentido de equidade e horas. O Eterno, e a Parashá Behar fala sobre isso. O Eterno nos vê lá de cima. O Eterno são os olhos que tudo veem, né? Verdadeiramente. Na sociedade se coloca o olho que tudo vê, que a gente sabe o que significa isso. Mas o Eterno são os olhos que tudo vê e enxerga a todos nós de uma maneira heterogênea. Desculpa, perdão, homogênea. Todos como iguais, irmãos. É esse o ponto. Porque ele não faz acepção de pessoas, nós fazemos. E o pedante não. O pedante, ele trabalhando com um sentido super, ultra estimado, ele vai achar que ele, e somente aquilo que ele faz, tem relevância perante a um grupo. E isso está incrustado aonde? Em lideranças de congregações, no cristianismo. E pasme, isso já existe no judaísmo messiânico. Por isso nós temos certas disputas entre lideranças, que isso não é feito de uma forma aberta, mas é feito de uma forma velada. Crise que a gente vive. E isso aí já é antigo, irmãos. Já é antigo. Então vai da questão dos líderes trabalharem em si mesmos. Aí vem aquela parte muito famosa da Brit Hadashah, né? Analise-se o homem a si mesmo. Se pare. Será que tudo aquilo que realmente que eu estou fazendo, que eu estou falando, está correto, está aprazível, agradável aos olhos do Eterno? E é ao contrário, aquele que não é pedante, ele trabalha muito a humildade em si. Ele reverencia o outro. Ele honra o trabalho do outro. Ele sabe que ele precisa do outro para que o seu trabalho possa crescer, a fim de que ele também não, se ele for uma liderança, não apague a luz do outro. Provérbios 9:13, irmão, por favor. A mulher louca é alvoroçada, é nécia e não sabe coisa alguma. Isso não aplica só para mulheres, aplica para homens também. Tá? Quando se fala da mulher aí, transtornada, é aquela que não leva o seu casamento a sério, que põe tudo a perder. Hoje, com o advento do feminismo, nós temos vários casos assim, no mundo todo. E, infelizmente, a pessoa que não tem a sabedoria para lidar com o lar, repito, isso pode acontecer com homens e com mulheres, Provérbios, Michelet deu o exemplo da mulher, mas também dá exemplos do marido que não tem responsabilidade sobre o seu casamento, e são pedantes. O pedantismo, né, também trata a questão da não submissão. Quem é pedante não submete. A mulher que é pedante, ela não vai se submeter ao marido, que é regra, que é mandamento para a mulher. E o marido que é pedante, ele não vai escutar a sua esposa, que também é obrigação para o marido. 1 Timóteo 6, de 3 a 5, irmão, por gentileza. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Adão Jesus Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai-vos dos tais. Olha, vamos pegar o final, então. Apartai-vos dessas pessoas, daqueles que são pedantes, que são, outra vez, arrogantes. O pedante, numa discussão, numa resolução de conflito, ele não vai ceder. Apartai-vos dessas pessoas. O próprio Shaul Hachalia comentando sobre isso, irmãos. E você saber também que a pessoa que se apostata, que nega Yeshua, nem shalom você dá mais nessa pessoa, nem sentar na mesma mesa você vai com essa pessoa. E Shaul fala, deixa a pessoa com os verdugos. Deixa ela se deliciar com os demônios. É isso que ela quer. Então parece que a gente esquece certas coisas, certos temas. É claro que a gente vai ser piedoso com todos, nós temos que ser piedosos. A piedade, aliás, é um dos principais preceitos, né, ou estatutos que o Eterno nos dá. Mas e quando há fatos que são graves que acontecem? Nós temos que tomar certas atitudes. Para que, por exemplo,
Nesse caso, olha que interessante. No caso do pedante, apartai-vos dele, leu o nosso irmão Serafim. Para que essa pessoa seja o quê? Afastada da congregação. Ela só vai retornar quando ela se arrepender. Então, inclusive, aquele que faz Lashon Hará numa congregação, e quem sou eu para falar isso dentro de uma congregação aqui da Paracise, mas a gente pode trazer a questão do aconselhamento, né? A gente foi colocar também para isso, mas de uma forma muito cuidadosa eu coloco, tá, queridos? Quando você tem um caso de Lashon Hará, a liderança conversa com a pessoa. Primeiro Tito fala, conversou a primeira, a segunda, na terceira já não, a pessoa já é retirada, ela é afastada. Isso não é invencionice, irmãos. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós não consultamos as escrituras, em primeiro lugar, não consultamos a Torá, e nem verificamos os casos de exemplos que aparecem na Brit Hadashah para tomar essas atitudes. E aí muitas lideranças se gabam e eles saem por cima, até mesmo com seus próprios erros. Por que, Serafim, não tem gente que conhece a escritura para poder fazer o quê? Medi-los. Isso é medir com a reta justiça, tá? É medir com as escrituras. E eles se saem bem. Por isso a gente vê, irmãos, várias heresias. A heresia existe. A heresia é aquilo que sai do escopo da Torá. Várias heresias no cristianismo, principalmente nos últimos 40 anos, e principalmente com o movimento neopentecostal, com todo respeito. Quanta coisa que a gente vê errada, irmãos, antibíblica. Mas porque não há pessoas que conhecem. Então, o que as lideranças querem? Pessoas que eles possam o quê? Manipular e controlar facilmente. Pasmem, isso também existe no judaísmo messiânico. Vamos para o próximo tema. Precipitação. E rapidinho, já já nós terminamos. Uma pessoa precipitada, né? Também o texto aparece de Provérbios, se o nosso irmão puder mudar, agradeço. Alô, alô, Ralph, técnica, na mudança do slide. Obrigado. Muito obrigado. Nosso contra-regra estava cochilando. Precipitação. Provérbios 18, verso 13 e 29, verso 20. Uma outra característica do Lashon Hará é uma pessoa que se precipita a fazer o quê? Isso tem também muito a ver com o julgamento leviano, tá? Nós já falamos sobre isso, inclusive também com o falso testemunho. Mas a primeira prerrogativa de alguém que vai cometer um julgamento leviano e fazer o falso testemunho é a precipitação. Ela se precipita em querer já apontar uma condenação, já querer bater o martelo sobre um caso de uma pessoa que até muitas vezes ela nem conhece, irmãos. Isso acontece muito no meio das redes sociais. A partir do momento que você faz um comentário dentro da rede social, ou você acha que os teus comentários, os meus comentários, não vão ser levados também para o eterno no dia do nosso grande julgamento. Sinto muito te informar, mas sim. Mas eu não falei nada, amor, Fábio. Você não falou, você escreveu. Você não precisou falar. Você fez uma marca escrita, ou a escrita também não é uma comunicação? Claro que sim. Desde quando a escrita surgiu, irmãos, ela é um tipo de comunicação, e você fez, você marcou isso nas pedras, você marcou isso num papel, você marcou isso antes lá no papiro. E se você marca no meio digital, é a mesma coisa. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos precipitarmos, principalmente as pessoas que têm um temperamento muito forte, sejam homens ou mulheres, e que precisam corrigir isso, para que a gente não venha cometer o quê? Injustiças com as pessoas. E isso está totalmente ligado à questão do Lashon Hará. Leia para nós, irmão, Provérbios 18, 13, por favor. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Embora assim permite, estultícia para mim era novo, não sei para as pessoas aqui, é uma característica de estupidez, né, de tolice. Exato. Exato. Aquele que comete estultícia está cometendo uma estupidez. O 29 e 20 também você pode ler para nós, irmão, por favor? Sim. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há em um tolo do que dele. Para encerrar esse subtema, o maior sábio é aquele que ouve, e não é aquele que fala, tá? Significa que ao se analisar uma situação, isso vai bem para as lideranças.
Olha a responsabilidade que é ser líder. E um ponto que eu defendo aqui, o líder ele precisa ter experiência de vida para ser líder, ok? E de preferência ser um homem casado, com família, aí vem o resto, todo o restante. Tá? Bom, esse é um outro tema, já falamos sobre lideranças, inclusive, tempos atrás. Precipitação. Ouça mais do que você fala. E entrando agora na questão da fala excessiva, tem tudo a ver, tá? Pegando essa ponte. Fala excessiva também, que está na questão de provérbios. Estamos aguardando a mudança. O famoso blá blá blá. Fala demais. Você talvez conheça alguém que fale muito, um parente, um antigo amigo seu, um colega de trabalho. Fala sobre tudo. Ele conhece tudo, ele disserta sobre tudo, pouco valoriza também a outra pessoa, tem um problema seríssimo de escutar, de ouvir, de fazer um senso de juízo, em primeiro lugar, através daquilo que se ouve. Ele quer sempre falar mais e mais e mais. Ele passa na frente do outro, ele fere a vez do outro. Ou talvez você mesmo, ou nós mesmos, estamos inclusos nessa questão da fala excessiva. Provérbios 11, verso 13. Bom, o Serafim vai ler para nós. Falou em fala excessiva, lembrei que o Ralph pediu 70 vezes 7, hein, Moré? Ralph, eu estou contando aqui, tá? E 70 vezes 7 já está vencendo. Só para você saber, tá? Vai chegar no limite. Já está chegando. 11, 13. Estamos terminando. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Olha que interessante. Isso porque a gente nem falou da questão de praguejar, tá? A questão de praguejar, ele vai vir lá no final, que a gente pode falar um pouquinho melhor sobre a questão dos palavrões, a terrível maldição dos palavrões. Toda vez que você fala um palavrão, você exerce uma questão para o mundo espiritual, você amaldiçoa. Primeiro você está trazendo uma maldição para si mesmo, depois para os outros que estão escutando aquilo que você fala. E aquele que é falastrão, ele fere a questão também, como falamos agora, do ouvir. Ouvir, e a Torá fala, o livro de Provérbios fala também, ouvir mais do que falar. Os grandes sábios do povo judeu eram pessoas que ouviam mais do que falavam. Então, ele deixava você traçar todos os seus problemas, as suas características, relatar um problema que precisava ser resolvido, um conflito que precisava ser resolvido, e aí depois você falava. Um dos grandes pontos que muitas pessoas têm pecado, e eu observo também lideranças que têm feito isso, falam demais. A gente percebe quando a pessoa ela é alvoroçada, né, ela quer ser notada. Isso também tem a ver com a questão do narcisismo. Irmãos, aqui eu não sou psicólogo, tá? Estou só citando essas questões. Aliás, eu sou, inclusive, até distante da questão da psicologia, né? Eu não tenho, a gente não tem nós temos o Viktor Frankl, que é um dos grandes referências aí da psicologia. Muitos psicólogos e psiquiatras eram judeus. Eu não tenho uma opinião básica sobre esse assunto, mas a gente não pode esquecer que uma das funções do psicólogo é ouvir, e ele é ensinado a ter pouca fala, ou ouve muito aquilo que o seu cliente, seu paciente fala, para depois trabalhar essa questão, porque se ele for uma pessoa que fala demais, ele vai cortar e não vai deixar com que o seu paciente também possa fazer o seu tratamento. Bom, terminamos aqui agora, para lembrar você que a questão do Lashon Hara, ela é muito mais grave do que as pessoas imaginam. Não é apenas a questão de fazer fofocas ou falar mal da vida de alguém. A questão do Lashon Hara, ela tem níveis, tá? Então nós estamos colocando aqui basicamente uns 15 níveis do Lashon Hara. Se você se identifica com esse trabalho, então repasse esse trabalho para outras pessoas, repasse todo esse trabalho da CISI para outros irmãos. Repito, eu falo com muita tranquilidade, terminando agora. Nós estamos vivendo uma crise, irmãos. Só que é uma crise que nem todos estão enxergando. Porque dizer que a situação está boa e colocar os problemas embaixo do tapete é uma das coisas mais fáceis que nós fazemos. Retirar a sujeira e tratar e abençoar pessoas, e tratar de pessoas
principalmente aqui nós estamos falando para uma congregação, onde esse é um dos pontos, na minha opinião, que precisa ser sempre observado, ok? E crises são geradas por causa de pessoas que falam demais, ou por causa de fofocas, etc, etc. Tudo que se insere aqui na questão do Lashon Hara, tudo isso precisa ser muito bem organizado e muito bem tratado junto com todos os membros da comunidade ou da congregação. Muito obrigado, queridos. Um grande abraço a todos vocês. Meu nome é Fábio Pires, somos do Centro de Estudos Deir Zahav e estamos aqui como colaboradores da CISI.